Irmãos queridos, amantes da Palavra de Deus, estamos chegando à nona lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista Compromisso, que fala sobre os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Não vamos fazer a leitura do trecho todo, porque por amor ao tempo, queremos remi-lo. Então vamos aproveitá-lo com os comentários. Mas peço que os irmãos leiam posteriormente, se já não o fizeram, todo o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Meus amados, nós estamos aqui chegando então a um ponto crucial. É aquela última semana de Jesus Cristo no seu ministério terreno. E ele está chegando então ao seu destino. Um notável intérprete do Novo Testamento, chamado Barclay, ele diz que frequentes vezes Jesus esteve em Jerusalém, não foi apenas uma vez. Especialmente ele esteve nas chamadas grandes festas. Quais são elas? É a Páscoa com os pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Por isso, na chamada entrada triunfal, saiu de Betfagé, uma vila que fica por trás do Monte das Oliveiras, e ele saiu num jumentinho que já estava reservado para ser montado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi aquilo que é chamado de ação profética ou ação simbólica. Interessante que os profetas, com frequência, executavam ações desse tipo. Por exemplo, Jeremias, que tomou um cinto novo de linho, colocou na água, colocou dentro do rio, deixou que ficasse ali muito tempo e terminou que o cinto apodreceu. E quando ele tirou da água, o cinto que já estava estragado, com as suas fibras apodrecidas, era de linho. Então ele simplesmente fez um gesto, rasgou aquele cinto e com isso deu uma lição. A lição de que o reino também seria separado, norte e sul. Leiam isso em Jeremias 13, a partir do verso 1. Nós temos também uma outra referência interessante, aliás, interessantíssima, bela, por sinal, que é a roda do oleiro, no capítulo 16 de Jeremias, em que ele vai a um bairro da cidade, onde há um homem que está trabalhando, fazendo jarros. E então ele vê o homem pegar aquele pedaço de argila e moldar em cima daquela roda. Então ele dá forma ao vaso, mas aí ele descobre que ficou, por exemplo, uma pedrinha que ia prejudicar o vaso. Não só enfeiá-lo, mas também não ia fazê-lo tão forte como deveria ser. E é que ele faz? Então ele pega todo o jarro que já estava pronto, amassa novamente e então refaz aquele vaso. Sabe, irmãos, é uma lição para nós. Ele pega a nossa vida e faz isso. Ele refaz a nossa vida. Nós estamos com algo estragado, ele tira isso. E o que ele quer para nós é perfeição. O que ele quer para nós é santidade. Portanto, isso são ações proféticas. E Isaías? Sabe o que Isaías fez? Colocou nos filhos uns nomes muito estranhos. Um recebeu o nome de, em português, um resto voltará. Ele queria dizer que um restante do povo voltaria
para Jerusalém. E o outro, ele deu o nome de rápido despojo, presa segura. Quer dizer, não existe no mundo quem coloque no filho um nome desse tipo. Maher Shalal Hashbaz. Que nome estranho. Nada de Davi, Salomão, esses nomes sonoros, lindos em hebraico. Mas colocou esse nome estranho e todo mundo se perguntava por quê. Era uma ação simbólica, mostrando que o que haveria era uma invasão tremenda da parte dos babilônios, destruindo a cidade de Jerusalém. Então podemos chamar essa entrada de Jesus em Jerusalém de dramática, porque ela envolveu um jumento emprestado, o dono do animal e a mobilização do povo tomado de uma profunda fé e de um nacionalismo muito intenso, muito forte, porque o povo queria um Messias, um chefe militar. Então vamos analisar o que é que sucedeu. O primeiro trecho que nós temos é Marcos 11, 1, 2. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia. Eram bem vizinhas, pertinho uma da outra. Eram não, são, ainda existem, claro. No Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Aí eu pergunto, por que Jesus usou um potrinho de jumento? Um filhote de jumento? Não era melhor que Jesus entrasse em Jerusalém triunfalmente, montando, por exemplo, um cavalo árabe, cavalos que são de alta qualidade, famosos até hoje? Não. Nós estamos falando de profecia. E Zacarias 9:9 declara essa palavra profética que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa foi a palavra dada profeticamente por Zacarias e que agora ela é cumprida na ação que Jesus Cristo realiza ao entrar em Jerusalém. Tem mais. Quando um rei ia à guerra, ele usava um cavalo belíssimo, um cavalo guerreiro, acostumado inclusive às batalhas, não se assustava com os gritos, com a correria, com a matança até. Mas quando ele retornava em paz, ele montava um jumento. Então, nos dias de hoje, é verdade, o jumento é um animal com menor status. Aliás, dizem que é até um símbolo do nosso Nordeste, esse suposto humilde animal. E nos dias de Jesus, por incrível que pareça, era montaria de reis. Não era um animal inferior de carga. Pelo contrário, era considerado um animal nobre. Aliás, o jumento de raça, o jumento de qualidade mesmo, ele é um animal muito bonito. E já perceberam que ele tem uma cruz nas costas? Ele tem uma cruz que vai do pescoço até a cauda e vai de um ombro até o outro ombro nas pernas dianteiras, né? E ele faz isso, quer dizer, essa maneira de ser do jumento, algumas pessoas então usam uma tradição, dizem que isso é para lembrar aquela última semana, foi uma homenagem que teria sido colocada naquele animalzinho.
No entanto, vamos comparar, por exemplo, com uma outra empolgante narrativa, que é aquela que está no Apocalipse, no capítulo 19. Olha que diferença. Ele entra montado no jumento. Mas na volta de Cristo, Apocalipse diz: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no sangue de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que diferença, não é? Vamos adiante. Vamos analisar. Gritaram também as multidões que estavam dos lados daquelas ruas estreitas de Jerusalém: nosso pai Davi, como no verso 10. A multidão em Jerusalém dá esse título a Jesus. Esperavam, claro, um Messias guerreiro, como Davi fora guerreiro, e não entenderam o caráter de Jesus. Que pena. Havia um poema num livro chamado Salmos de Salomão que descreve esse aguardado Messias de Deus. Era o que o povo pensava. Olha só. Olhe, Senhor, e levante seu rei, o filho de Davi. Arma-o com o seu poder para que possa destruir os governantes injustos e para que possa purgar a Jerusalém das nações que a pisoteiam até destruí-la. Destruirá as nações que não têm Deus com a palavra da sua boca. E por aí segue esse Salmo de Salomão, mostrando então o caráter que aguardavam em Jesus, o Messias de Deus. Sonhavam então com um rei que trouxesse destruição, e Jesus sabia disso. E ele veio exatamente ao contrário. Ele veio humilde e ele veio montado num jumentinho branco. Num jumentinho. Filhote ainda. A multidão estava tremendamente entusiasmada. Olha o que fala o verso, os versos seguintes. Eles dizem assim: muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho, era uma honraria, portanto, diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tantas que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Olha que expressão bonita. Bendito que vem em nome do Senhor. Vamos observar 3 coisas nessa exclamação. Essa saudação era aquela com a qual eram recebidos os peregrinos quando chegavam no templo por ocasião daquelas grandes festas. Então, cada peregrino que chegava ouvia dos outros: bendito que vem em nome do Senhor. Aquele que vem era uma outra forma de denominar o Messias. Então, quando os judeus falavam do Messias, se referiam a ele como aquele que há de vir. Terceiro, estas palavras eu diria que elas são emblemáticas
por causa do salmo de onde elas vêm, que é o Salmo 118. Nos versículos 9 e 10, nós temos a palavra Hosana, e ela significa salva-nos agora. Aí acontece uma coisa, supostamente uma história estranha que vem no meio da narrativa toda de Jesus entrando em Jerusalém e do que posteriormente aconteceu. É que Jesus sai de manhã na vila de Betânia, atrás do Monte das Oliveiras, como eu já disse, e ele sente fome. Ele vê uma figueira cheia de folhas, sinal de que está no ponto de frutificação. Quando a planta está carregada de folhas, verde, pujante, bonita, abundante até, fazendo uma sombra incrível, apesar de que a figueira não é esse tipo de árvore como uma mangueira, não é? Ela está em ponto de frutificar, deve estar carregada de frutas, pois, só que não, ainda não havia época, não havia figos naquela figueira, porque não era época ainda de dar figo, não era época, como aqui em janeiro nós temos as saborosas mangas lá de Itaparica, então não era tempo ainda. Isso tem causado tanta discussão, meus irmãos, tanto gasto de tinta e de papel, porque argumentam que Jesus amaldiçoa o que por essência não poderia produzir fruto, porque não era tempo. É verdade. Só que a leitura é outra. Olha a leitura que eu faço. A leitura é outra. Jesus está denunciando a falsidade, a propaganda enganosa. Então vamos usar uma expressão que está se usando muito por aí, é fake news. A figueira está toda verde, dizendo, eu estou carregada de frutos. Quando chega lá, não tem nenhum, porque não era época de frutos. Então ela está mentindo, ela não está correta. Ela está vestida de folhas verdes, tudo dizia que ela estaria carregada desses abençoados frutos de que Jesus queria tanto, pelo contrário, nada havia ali. Que lição extraordinária para nós. Sabe por quê? Porque fala de aparência. Aparência nada é. Aparência nada diz. Parecer é uma coisa, é engano. Como dizem lá fora, né? Quem vê cara, não vê coração. Porque o que conta é a produção, porque a Bíblia ensina, na palavra de Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus foi lá, fez aquele decreto para a figueira, que ela seja amaldiçoada e nunca mais produza frutos. Entre o decreto de Jesus, a figueira, e o resultado da sua palavra, vem um episódio agora de indignação. E nós também ficamos indignados juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Jesus vê o entorno do templo transformado numa verdadeira feira. Para os irmãos entenderem, o templo, ele não fica no plano. Lá em Jerusalém, você tem o Monte Moriá. Esse Monte Moriá foi o monte onde Abraão teve aquela tremenda experiência com a providência de Deus. Ele ia sacrificar o filho e, no entanto, Deus providenciou o sacrifício. Porque Deus não queria uma vida humana dessa maneira, que fosse morta a pessoa como dedicação. Isso era coisa para Deus pagão. Os pagãos é que faziam isso com os seus filhos, com os guerreiros e com outras pessoas. Mas é lá em cima. Quando Jesus sobe, esse entorno do templo, possivelmente lá embaixo, lá em cima, na esplanada do templo,
Jesus encontra algo que o deixa muito indignado. Ele fica tão indignado e a Bíblia diz, ele ensinava, ele começou a falar alto, explicando. As Escrituras declaram, disse ele, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Olha o que ele fez. Chamou de ladrões. Então ele cita Isaías 56, 7. O escritor da nossa revista, ele nos lembra que a exploração religiosa é algo tão antigo quanto a religião. Ele usa a palavra camelódromo da fé para a exploração do sagrado ou do que é supostamente chamado sagrado. E é por isso que vendem por aí a trombeta de Gideão. Eu encontrei a R$ 54 a caixa com 20 unidades da trombeta de Gideão. A fronha ungida, vendida a R$ 100. A água ungida, vendida entre 100 e R$ 1.000. Você que escolhe a oferta que você quer dar. O martelinho para quebrar o que lhe atrapalha na vida, por R$ 1.000. A colher de pedreiro prudente construtor, por R$ 153. O tijolinho para a reconstrução da sua vida, a R$ 200 cada um. O chapéu do apóstolo, por R$ 49,90. Tá até barato, né? Vassoura abençoada para varrer o maligno, por R$ 1.000. A meia consagrada no monte, a R$ 153. E outros tantos e tantos mais. Coisa absurda, irmãos. Que é isso? Vendendo lá em cima, fizeram venda de animais, venda de alimentos, venda de troca, no caso, de moedas. O indivíduo fazia câmbio quando chegava, trazendo, por exemplo, moeda romana, dracma, e trocando o denário, moeda grega, dracma, trocando agora pelo shekel, que é a moeda israelense. Aliás, até hoje é a mesma moeda. O que Jesus quer, na realidade, é uma ação positiva, é fé. Fé. E Jesus Cristo, então, aproveita, agora ele sai. Depois que ele se indignou, ele deixou e ele volta com os discípulos lá para o Monte das Oliveiras, lá para aquela região de Betfagé. Jesus, então, aproveita o incidente da figueira para dar preciosas lições aos discípulos. Quando chegam lá, a figueira está seca. Seca. Aí Jesus deu uma lição. Lembremos, a nossa fé, ela tem um autor e ela tem um consumador. Quer dizer, tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. Essa é a declaração de Hebreus 12, 2. Paulo ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10, 17. Então, quais são as lições que nós vamos tirar de tudo isso? Primeiro, olhemos para Deus. O verso 22 de Marcos 11 declara de modo muito simples: tenham fé em Deus. Nem precisa muita explicação. Entregue sua confiança, entregue-se totalmente a Deus. Ele rege sua vida. Tenham fé em Deus. Foi a palavra que Jesus deu aos discípulos diante daquela figueira seca. Segundo, Deus trabalha com o impossível. O verso 23 diz assim: eu lhes digo, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Nossa cidade é uma cidade cheia de montes. Já imaginou você estar, por exemplo,
lá na Rua Chile, na Praça Municipal, naquela montanha ali, a ladeira da montanha, ali embaixo, e você então dá uma palavra e manda que se jogue toda essa montanha na Baía de Todos os Santos? É isso que Jesus está dizendo, que pode ocorrer na nossa vida. Barreiras, pedras no caminho, dificuldades inúmeras, dificuldades até sem nome. Pela fé, nós seremos vencedores. Então, terceiro, viver sofrendo ou antecipar a ansiedade está completamente fora de propósito. Um crente não pode viver sofrendo. Ele entrega seu sofrimento. Você sabe o que é sofrimento? Por que Cristo passou na cruz, por você e por mim. Isso é sofrimento. Ele entregou sua vida. Ele sofreu uma noite terrível, uma noite de horror. E ele passou uma manhã simplesmente tenebrosa. Fazendo aqui o contraste, claro. Estamos dia claro, noite tenebrosa. Então, ele passou um dia tenebroso. Para ele foi um dia de trevas. E à tarde, ele exalou. Ele se entregou. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é entrega, é fé, é sofrimento. Sofrimento por nós. Cristo disse: digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Eu entendo que o segredo está, sabe, na expressão, se creram que já receberam. Outra versão da Bíblia, eu tive a curiosidade de compulsar as versões bíblicas, algumas pelo menos, e algumas dizem assim: creiam que já recebestes, quer dizer, um fato acontecido. Quando você ora como já tendo recebido aquilo. Outras traduções colocam no futuro. Então eles dizem assim: credes que recebereis. E essa tradução não me parece que está muito boa não, porque deixa um pouquinho de dúvida. Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Mas só o fato de orar significa que eu já estou sendo abençoado. Eu tenho a quem orar. Eu oro ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Eu oro ao Deus Todo-Poderoso, aquele que um dia me salvou em Cristo Jesus e me sustenta nessa salvação que nunca vou perder. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua família, meu irmão, minha irmã querida. Que Deus abençoe este dia e os dias subsequentes. Que o Senhor, portanto, seja louvado. Só o seu nome seja exaltado. Amém. Amém.